O que os alemães não sabiam é que a guerra já estava perdida. Muito antes do fim, hoje vamos mergulhar fundo em um dos capítulos mais dramáticos da história, a queda da Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Como uma nação que parecia invencível, em 1941, acabou em ruínas completas. Apenas 4 anos depois? A resposta não é simples. Envolve uma combinação de erros estratégicos, inimigos poderosos e uma ideologia que, no fim das contas, foi a sua própria ruína. Vamos desvendar essa história. Para começar, vamos voltar para 1941. Hitler era o mestre da Europa. A França tinha caído, a Grã-Bretanha estava isolada e a União Soviética parecia despreparada. A máquina de guerra alemã, com sua tática de Blitzkrieg, parecia imparável, mas foi justamente nesse auge que a semente da derrota foi plantada. Em junho de 1941, Hitler tomou a decisão que muitos historiadores consideram seu maior erro: a invasão da União Soviética, a Operação Barbarossa. Por que isso foi um erro tão grande? Primeiro, abriu uma segunda frente de batalha gigantesca. Napoleão já tinha mostrado, um século antes, como era perigoso lutar na Rússia. O exército alemão, embora poderoso, não estava preparado para a vastidão do território russo, o inverno rigoroso e, principalmente, a resiliência do povo soviético. Hitler acreditava numa vitória rápida. Antes do inverno, ele subestimou completamente a capacidade de mobilização industrial e militar da União Soviética. A produção de tanques T-34 e o recrutamento de milhões de soldados pegaram os alemães de surpresa. Enquanto a Alemanha se atolava no leste, outro evento crucial aconteceu do outro lado do mundo. Em dezembro de 1941, o Japão, aliado da Alemanha, atacou Pearl Harbor. Isso trouxe os Estados Unidos para a guerra. De repente, a Alemanha não estava mais lutando apenas contra uma Grã-Bretanha enfraquecida e uma União Soviética cambaleante. Agora, ela tinha que enfrentar o poderio industrial e econômico dos Estados Unidos, a maior potência econômica do mundo. Foi como se um gigante adormecido tivesse despertado e toda a sua força industrial foi direcionada para o esforço de guerra. A produção em massa de navios, aviões e todo tipo de armamento americano deu aos aliados uma vantagem material que a Alemanha simplesmente não conseguia acompanhar. Então, a partir de 1942, a maré começou a virar. No leste, a Batalha de Stalingrado se tornou o ponto de inflexão. Foi uma batalha brutal, travada casa por casa, ruína por ruína. A rendição do 6º Exército Alemão em Stalingrado, no início de 1943, não foi apenas uma derrota militar. Foi uma catástrofe psicológica para o regime nazista. Pela primeira vez, a invencibilidade do exército alemão foi quebrada de forma decisiva. A partir dali, o Exército Vermelho começou uma longa e sangrenta marcha em direção a Berlim. Ao mesmo tempo, no oeste e no sul, a pressão aumentava. Os aliados ocidentais, liderados pelos Estados Unidos e pela Grã-Bretanha, desembarcaram no norte da África, depois na Sicília e na Itália, forçando a Alemanha a desviar recursos preciosos para defender o sul da Europa. E, claro, havia a guerra aérea. Bombardeiros aliados começaram a atacar sistematicamente as cidades e os centros industriais alemães. Essa campanha de bombardeio estratégico, embora controversa, teve um impacto devastador na produção de guerra alemã e no moral da população civil. As fábricas que produziam tanques e aviões eram constantemente atacadas, dificultando a reposição das perdas sofridas nas frentes de batalha. O golpe de misericórdia no oeste veio em 6 de junho de 1944, o dia do desembarque. Na Normandia, foi a maior operação anfíbia da história. Milhares de soldados aliados cruzaram o Canal da Mancha e estabeleceram uma cabeça de ponte na França. Agora, a Alemanha estava sendo espremida de 3 lados: pelos soviéticos no leste, pelos aliados na Itália ao sul e agora por uma força massiva no oeste.
A fortaleza Europa de Hitler estava desmoronando. Outro fator crucial foi a má gestão de Hitler como comandante militar. No início da guerra, suas apostas ousadas deram certo, o que o convenceu de que era um gênio militar, mas com o tempo, sua interferência se tornou desastrosa. Ele se recusava a permitir recuos estratégicos, insistindo que os soldados lutassem até o último homem, o que levou a perdas desnecessárias. Como em Stalingrado, ele também desviava recursos para projetos de armas milagrosas, como os foguetes V1 e V2, que, embora tecnologicamente avançados, tiveram pouco impacto estratégico e consumiram recursos que poderiam ter sido usados para produzir mais tanques e aviões convencionais. A ideologia nazista também cegou os líderes alemães. A crença na superioridade racial os levou a subestimar seus inimigos, especialmente os soviéticos, e a cometer atrocidades que apenas fortaleciam a determinação de seus adversários. No final de 1944 e início de 1945, a situação da Alemanha era desesperadora. No oeste, os aliados avançavam pela França e pela Bélgica. A Batalha das Ardenas, a última grande ofensiva alemã no oeste, foi uma aposta desesperada que falhou, esgotando as últimas reservas de homens e material do Reich. No leste, o Exército Vermelho avançava implacavelmente, atravessando a Polônia e chegando às fronteiras da própria Alemanha. A resistência alemã, embora feroz em alguns lugares, estava em colapso. O país estava em ruínas, a economia destruída e a população exausta pela guerra. Em abril de 1945, os soviéticos cercaram Berlim. A batalha pela capital foi o capítulo final e apocalíptico da guerra na Europa. Hitler, escondido em seu bunker, assistiu ao desmoronamento de seu império. Em 30 de abril, com as tropas soviéticas a poucos metros de distância, ele cometeu suicídio. Poucos dias depois, em 8 de maio de 1945, o que restava do alto comando alemão assinou a rendição incondicional. A guerra na Europa havia terminado. A queda da Alemanha não foi obra de um único erro ou de uma única batalha. Foi o resultado de uma combinação fatal de excesso de confiança, decisões estratégicas catastróficas, como a invasão da União Soviética e a declaração de guerra aos Estados Unidos, a incapacidade de competir com o poderio industrial dos aliados, a interferência desastrosa de Hitler e uma ideologia de ódio que, no fim, consumiu a si mesmo. A história da derrota alemã é um lembrete sombrio de como o poder, quando combinado com arrogância e uma ideologia destrutiva, pode levar uma nação inteira à ruína. É uma lição complexa, com muitos fatores em jogo, e que continuamos estudando até hoje para entender as profundezas da capacidade humana tanto para a construção quanto para a destruição. É isso por hoje, pessoal. Espero que tenham gostado dessa análise profunda sobre um tema tão importante. Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos. Comenta aqui embaixo o que você achou ou se tem alguma sugestão para futuros vídeos. Valeu e até a próxima!